e do que pode ser cobrado numa questão discursiva. Ao final da nossa aula, eu coloquei algumas questões que eu já cobrei em provas passadas, tá? Então a gente vai ter oportunidade aí de conversar um pouquinho sobre as perguntas que foram feitas a outras turmas, se tirarem dúvidas, conhecerem uma maneira que eu utilizo para cobrar em sala, tá? Então, como eu vinha falando, a ideia dessa revisão não é a gente exaurir o conteúdo, mas sim a gente fazer assim, uma retomada dos principais aspectos. Então, eu peço até que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam e perguntem, tá bom? Porque a ideia é a gente avançar até mais rápido. Se no final da aula sobrar tempo, né, não tiver mais nenhuma dúvida, aí a gente finaliza até um pouquinho mais cedo, tá bom? Então é importante que para a prova vocês estudem o conteúdo que já foi enviado, as matérias que foram enviadas, assistam às aulas que estão gravadas, tá bom? Eu acho que vai ser o melhor caminho para poder vocês aprender, irem bem na prova, né? A prova ela vai ser composta por questões objetivas e discursivas. As objetivas eu não trouxe, né? Questão objetiva é tudo igual, mas as discursivas vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer um pouquinho a maneira como eu faço para cobrar. Bom, deixa eu voltar aqui à apresentação dos slides. Então, partindo para a nossa revisão, a gente começou a nossa matéria falando, né, explicando, conceituando o que é economia. E a gente, de maneira geral, o público leigo relaciona sempre a economia com algum aspecto relacionado a dinheiro, a consumo. O dinheiro ele é uma expressão do problema analisado pela economia, né? O grande cerne, a grande espinha dorsal do estudo da economia é o problema da escassez. E esse problema da escassez, ele acontece, como nós já qualificamos diversas vezes, pelo fato de que nós, enquanto seres humanos racionais, temos necessidades e desejos ilimitados e vivemos num mundo de recursos limitados. Isso gera o problema da escassez, ou seja, nós precisamos e desejamos mais do que nós podemos ter, tá? Então, mesmo que a gente chegue num patamar de prosperidade muito grande enquanto nação, isso flexibiliza o problema da escassez, sem dúvida alguma, ameniza esse problema, mas não resolve, pelo simples fato de que, ainda que tudo estivesse existindo em quantidades infinitas, o nosso tempo na Terra seria finito. E ainda assim, a gente precisaria fazer escolhas, tá? Então, a escassez impõe a necessidade de escolhas. E é justamente o estudo dessa escassez e das escolhas que nós fazemos no ambiente de escassez que caracteriza a economia. Então, a economia é o estudo sobre a escolha individual, sobre a escolha coletiva dentro de um ambiente de escassez. E esse ambiente de escassez, essa necessidade de escolha, ela gera um conflito, porque sempre que eu escolho alguma coisa, eu estou abrindo mão de todo o resto, certo? E essa decisão ela não é tão trivial. E muitas vezes tomada de forma individual, de forma coletiva, isso gera efeitos que ultrapassam apenas o agente que está tomando decisão. Então, essa necessidade de escolha, esse ambiente de escassez, por si só, é um ambiente conflituoso, tá? A economia, ela tenta entender esse ambiente de escassez e, em alguns casos, dar uma solução, propor um caminho a ser trilhado pelo agente econômico, pela sociedade. Tá? Essa diferença de abordagem entre você analisar o problema de escassez, entre você descrever o problema de escassez, entre você descrever o comportamento humano na tomada de decisões, descrever e explicar por que pessoas escolhem de uma forma e não de outra, o que contribui para que nós tomemos nossas decisões, isso é diferente de você dizer o que é melhor fazer. Não, você deveria tomar essa decisão, você deveria fazer assim, a sociedade deveria fazer dessa forma. E essa distinção, como nós já conversamos, sobre a abordagem positiva e a abordagem normativa. A abordagem positiva, ela tem a ver com a descrição, com a explicação dos fenômenos econômicos. E essa explicação e essa descrição elas são amparadas em dados, em teorias, em métodos que muitas vezes envolvem formulações matemáticas.
Só que a grande característica dessa abordagem é que não há juízo de valor. Você não está dizendo o que é melhor ou pior, você não está dizendo o que é certo ou errado. Você está dizendo o que é, está explicando o que acontece, por que acontece, e não dizendo se isso é bom ou ruim, ou se deveria ser dessa forma e não de outra. Esse dever ser, esse juízo valorativo do que é bom ou ruim, do que teríamos que fazer numa determinada situação, do que é mais adequado, o que seria mais adequado fazer, isso tem a ver com a economia normativa. Então, a economia normativa é uma abordagem do problema econômico que vai tentar solucionar um determinado impasse, ou vai tentar dar um melhor caminho para alguma ação econômica. Por conta disso, já que você está elencando, né, o melhor, o mais adequado, você está trabalhando com conceitos valorativos, ou seja, você está atribuindo algum peso subjetivo na sua decisão. Ao tentar influenciar a realidade, a economia normativa, em contraposição à economia positiva que descreve a realidade, ela está automaticamente dizendo o que é melhor ou pior, o que é bom ou ruim. E isso tem muito a ver com o direito, porque o direito ele é eminentemente uma matéria normativa, ou seja, o direito ele se propõe a solucionar conflitos da sociedade, mas sempre visando ideias ou ideais, né, do que é justo, do que é bom. Isso tem muito a ver com a economia normativa. Esse é um primeiro ponto em que direito e economia poderiam ser relacionados. Assim como o direito, a economia também tenta influenciar a realidade em alguns casos, mirando o que se julga mais adequado. Então, esse é um primeiro ponto em que a gente poderia relacionar economia e direito. Mas a gente pode também falar sobre economia e direito nesse aspecto que nós tratamos inicialmente, sobre o conflito derivado da escassez. Eu falei para vocês que a escassez ela gera uma necessidade de escolha, que essa escolha ela contrapõe o que nós vamos fazer com todo o resto, né, que era possível fazer, ou seja, ao escolher determinadas coisas, nós sacrificamos todas as outras, a gente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, não é possível consumir duas coisas ao mesmo tempo, com o mesmo dinheiro você não consegue consumir duas coisas, vamos tentar trazer para algo mais palpável, né. Então isso é, de certa forma, conflituoso. E o direito é uma matéria, é um campo de estudo que lida diretamente com conflitos. Então, assim como a economia, o direito também vai atuar em algum ambiente conflituoso, em algum ambiente problemático. A escassez é um problema, a escassez gera conflito. Então, o direito e a economia, naturalmente, sempre vão se encontrar, certo? Porque o cerne de estudo da economia é um ambiente problemático de escassez. E o cerne de estudo do direito é a resolução de conflitos, de problemas. Então, essas duas matérias, elas, de certa forma, estarão eternamente relacionadas. É um segundo ponto que a gente poderia levantar da relação do direito com a economia. Um terceiro ponto é que, para tomar nossas decisões, para escolher, para decidir, nós analisamos os custos e benefícios das nossas ações. O ser humano, enquanto ser racional, ele tenta sempre tomar as melhores decisões de acordo com a ótica dele, né, a ótica própria, do que ele entende como mais adequado. Então, o ser humano, ao tentar a todo momento tomar as melhores decisões, ele vai avaliar custos e benefícios, ele vai avaliar as restrições às quais ele está submetido. E uma dessas restrições é o ambiente legal. Então, a lei, o arcabouço jurídico, ele nos cerca e modifica a maneira pela qual nós tomamos nossas decisões, certo? Então, as restrições legais, as informações trazidas pelo direito, elas contribuem para a nossa tomada de decisão. Então, a todo momento, o direito, ao influenciar a realidade, ele está influenciando a maneira pela qual nós escolhemos, nós tomamos nossas decisões. Então, automaticamente, o direito, ele influencia a economia naturalmente, porque quando nós colocamos numa balança os custos e benefícios das nossas decisões, sejam elas eminentemente econômicas, né, tendo a ver com consumo, com recursos, dinheiro, ou tendo a ver com essa abordagem racional pela qual nós tomamos decisões, o direito ele faz parte da nossa vida, né? Seja influenciando diretamente, né? Você é proibido ou você é incentivado a fazer determinada coisa, seja pelo ambiente que nos cerca. Tá? Então essa é uma terceira relação que a gente poderia colocar do direito com a economia.
Um exemplo claro da intervenção do direito na economia, ou dessa interação entre direito e economia, poderiam ser leis que tratam, de alguma forma, do domínio econômico. Leis tratando de direitos contratuais, direitos de propriedade, relações de consumo, relações societárias, né? Essa é a maneira mais palpável da gente identificar a relação entre o direito e a economia. Mas uma lei penal, por exemplo, que modifique uma determinada pena, majorando ou relaxando uma determinada pena, aumentando a vigilância estatal, reduzindo a vigilância estatal, por exemplo, na prevenção e combate ao crime, isso também modifica a maneira pela qual, ou aos ilícitos, né? Não precisa ser crime no sentido que a gente usa mais pesado, né? Mas aos ilícitos, isso também modifica a maneira pela qual a sociedade toma suas decisões, né? A decisão, por exemplo, de um marginal, quando a gente pensa em crimes mais graves, como roubo, latrocínio, homicídio, tomar suas decisões de custos e benefícios, ela tem certa similaridade com a decisão de consumo. A gente vai falar sobre isso no nosso segundo bimestre, né? Mas a intervenção do direito na economia, na vida real, de como na forma como nós tomamos decisões, não é sempre nesse sentido econômico, né? Contratual, societário, de relações de consumo, de regulamentação de mercados, né? Isso é mais abrangente do que propriamente falar de domínio econômico. Tá bom, pessoal? E essa matéria foi a matéria do nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro encontro com conteúdo, nós falamos bastante a respeito disso, e encerramos o nosso encontro falando sobre os princípios que nós temos dentro da economia. Esses princípios, eles são elencados por um professor americano, que é o Gregory Mankiw. Ele é o professor mais utilizado nas matérias introdutórias de economia, e ele basicamente consolida o que nós podemos chamar de verdades econômicas. Né? Pelo menos esse nome verdade econômica dá um sentido meio absolutista, mas são coisas, são conclusões, são afirmações a respeito da matéria de economia, sobre as quais hoje você tem muito pouca contestação ou nenhuma contestação. Então são tidas como verdades, né, dentro da área econômica. E nós falamos sobre esses princípios, retomando rapidamente, que as pessoas enfrentam trade-offs. Trade-off é justamente você abrir mão de uma coisa em prol da outra, né? É uma troca que você faz, eu quero mais isso, tenho menos aquilo, tá? Então isso é um trade-off, é um sacrifício, é uma troca que você faz entre uma coisa e outra. Então a todo momento, e eu falei sobre isso já nessa aula de hoje, toda vez que nós fazemos uma decisão, tomamos uma decisão, fazemos determinada coisa, nós estamos abrindo mão de todo o restante. Então, ao optar por dar aula, eu estou fazendo um trade-off por estar, eventualmente, estudando, praticando um esporte com a minha família, né? Eu estou sacrificando isso. Então, quanto mais aulas eu dou, menos tempo eu tenho, por exemplo, para praticar esportes, menos tempo eu tenho para, sei lá, tocar violão. É um sacrifício que eu faço, uma vez que eu não posso ter as duas coisas. E a todo momento, quando nós tomamos decisões, nós estamos enfrentando esses trade-offs, né? E quando a gente faz uma escolha, quando a gente toma uma decisão, a gente não está sempre avaliando todas as alternativas possíveis, né? Mas sim o que a gente valoriza mais, né? Os nossos, que nós chamamos de custo de oportunidade. Se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo aquilo. Então, o ser humano, racionalmente, ele faz um ranking mental das coisas que ele gostaria de fazer e ele vai optar por aquela coisa que ele entende ter o maior custo-benefício naquele momento, né? Se o cenário se altera, essas preferências podem se alterar também. Esses custos de oportunidade, eles se deslocam ao longo do tempo. Então, se eu estou aqui, por exemplo, dando aula e estou deixando de, sei lá, praticar um esporte, se em algum momento eu julgar mais adequado praticar um esporte, eu posso parar de dar aula, posso reduzir a minha carga horária de aulas, etc. Então, a todo momento, nós enfrentamos essas situações de trade-off, de sacrifícios, e esses sacrifícios, eles são determinados, eles são escolhidos entre as coisas que nós mais valorizamos, né? Nossos custos de oportunidade. Então, o custo de oportunidade é aquela segunda coisa mais valiosa que nós temos. Um outro ponto de princípio de economia extremamente relevante para a gente é o fato de que nós reagimos a incentivos. Então, o ser humano racional, ele não fica inerte com a mudança que acontece a todo momento na sua realidade. Então, se acontece um evento A, B, C, D, a minha cabeça, a minha mente, ela automaticamente se ajusta para incorporar essa nova variável ao meu processo decisório. Então, nós temos incentivos, quer dizer, acontecimentos que
eles operam mentalmente para a gente, incentivando ou desincentivando determinadas atitudes. Se a gente pensar em contextos puramente econômicos, né, quando o preço de uma coisa sobe, eu não vou continuar consumindo aquela coisa como se não tivesse acontecido esse aumento de preço. Um aumento de preço num determinado bem ou serviço, ele automaticamente será incorporado ao meu processo decisório, e um aumento de preço, ele é um desincentivo ou ele é um incentivo negativo ao meu consumo daquele bem ou serviço, né? Fica mais caro, o meu custo se aumenta. Por outro lado, se a gente pensa em termos mais abrangentes, uma mudança na legislação, qualquer que seja ela, também é uma alteração de incentivos para a nossa tomada de decisões. Então, se eu tenho um relaxamento, por exemplo, de determinada legislação, a gente vai intensificar um comportamento que é regulamentado por aquela legislação. Se aquela legislação aperta mais as suas regras, nós tendemos a praticar menos as condutas que são afetadas por aquelas regras. Então, a todo momento, nós, seres humanos, reagimos a incentivos positivos e negativos. E isso tem muito a ver com o direito, porque o direito, muitas vezes, ele tenta influenciar a sociedade não exatamente de forma direta, mas indireta. Ou seja, ele tenta promover ou ele tenta desestimular determinados comportamentos da sociedade. Voltando para o aspecto penal, que a gente vai falar no nosso segundo bimestre, por exemplo, quando uma pena é aumentada, ela não quer necessariamente punir apenas quem está cometendo aquela conduta descrita pelo tipo penal, mas ela quer também desestimular novas condutas, ou seja, ela fornece um incentivo negativo para aquela conduta. E nós, enquanto seres humanos, nós a todo momento estamos avaliando os incentivos positivos e negativos para tomar. Pessoal, não sei o que eu arrumei, não. Simplesmente fechei aqui tudo. Nem sei, apertei alguma coisa no teclado aqui, sumiu tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, sei lá o que é que eu arrumei aqui. Bati em alguma tecla de função aqui que fechava. A apresentação já voltou na tela para vocês? Beleza, então vamos lá. E aí eu concluiria dizendo que os outros princípios, eles tratam, por exemplo, da maneira pela qual a nossa mente opera, que essas pessoas racionais pensam na margem. Uma colega de outra turma até me questionou sobre esse princípio. Na verdade, são 10 princípios de economia, eu reduzi para 8. E essa matéria sobre a racionalidade, esse pensamento marginal, ele é mais explorado dentro do campo da microeconomia, tá? E aí talvez a gente volte a falar sobre isso de uma maneira mais clara no segundo bimestre. Mas a princípio, caso não tenha ficado muito bem entendido esse quarto princípio, vamos deixar ele adormecido por enquanto, porque ele tem um enfoque mais voltado para a área econômica, para a área microeconômica, tá? De um conteúdo que a gente não tratou exatamente aqui, que é o excedente do consumidor e do produtor. Pulando esse quarto princípio, que a gente talvez retome de uma maneira melhor no segundo bimestre, eu falei também que a produtividade de um país ela é diretamente ligada à riqueza dos seus cidadãos, então o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Quanto mais produtivo um país, mais rico ele é. Falei também sobre o fato de que comercializar, fazer trocas comerciais,
pode ser bom para ambas as partes, né? Em determinado momento havia, e aqui no Brasil esse pensamento ele é um pouco impregnado, né? Até o próprio direito tem um pouco desse pensamento de que uma relação comercial, de alguma forma, ela é uma exploração de um lado pelo outro. E não necessariamente, não na maioria das vezes, a maioria absoluta das vezes, tanto o lado do consumo quanto o lado da oferta, oferta e demanda, né, saem com níveis de satisfação mais elevados do que entraram numa negociação. Então o comércio ele pode ser bom para todos. Falei também que o mercado, de forma geral, é a melhor maneira de organizar a economia, porém, em alguns casos, esse mercado deixado de forma livre, ele se organiza de uma maneira menos eficiente do que se ele tivesse algum tipo de intervenção tentando melhorar o seu resultado. Então, em alguns casos, de fato, a intervenção do Estado, do governo, melhora o resultado dos mercados, tá? E nós falamos sobre isso na matéria de falhas de mercado e vamos retomar. Depois dessa parte, nós entramos numa revisão de micro e macroeconomia, que vocês já estudaram na matéria de economia política, e aí nós falamos sobre demanda, lei da demanda, oferta, lei da oferta, e qualificamos, por exemplo, a demanda como a quantidade de bens e serviços que os agentes estão dispostos a consumir em um determinado nível de preço. E falamos que, se tudo for mantido constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, porque as pessoas querem consumir menos daquele produto, ele se torna mais custoso, né? Então aquele mecanismo de benefícios e custos, ele é acionado para se ajustar. Então quando o preço de algo sobe, o seu custo sobe, consequentemente você acaba consumindo menos. Isso acontece também porque você tem uma restrição orçamentária, né? Então o seu orçamento ele é consumido numa fatia maior quando o preço de determinado bem ou serviço sobe. Pelo lado da oferta, ou seja, quando você é um produtor, quando você está disponibilizando um produto no mercado, preços mais altos fazem com que você queira providenciar mais produtos a serem ofertados no mercado. Então, pelo lado da oferta, quando o preço de um bem sobe, você espera um aumento de oferta. O mecanismo é inverso. Então, na demanda, preço sobe, quantidade demandada cai. Na oferta, preço sobe, quantidade ofertada também sobe. E nós falamos que o equilíbrio de mercado, que é o encontro da oferta e da demanda, ele é chamado de equilíbrio de mercado, mas não é algo estático, né? E nem sempre é algo eficiente. Então, o equilíbrio de mercado, ele nem sempre vai representar a melhor configuração para determinado mercado. Muitas vezes você pode estar tendo um excesso por parte do produtor, um excesso por parte do consumidor, e aí a gente diz que aquele equilíbrio é um equilíbrio ineficiente, que ele pode ser melhorado de alguma forma. E esse equilíbrio também é dinâmico, né? Ele não é estático ao longo do tempo. Esse equilíbrio ele varia conforme acontecimentos modifiquem a realidade. Tá? Então esse equilíbrio de mercado é uma ideia mais para simplificar a maneira pela qual oferta e demanda se comunicam. Tá? Então esse equilíbrio nem sempre é tão equilibrado assim, vamos colocar. Nós falamos também a respeito dos determinantes da oferta, ou seja, dos fatores que alteram a oferta e fatores que alteram a demanda, dizendo que tanto a lei da oferta quanto a lei da demanda, em ambos os casos, elas começam assim, tudo o mais constante, parará, parará, parará. Só que nem sempre tudo é constante, né? Eu já falei para vocês que na economia a gente lida muito com as simplificações da realidade. Então, quando existe alteração em algum fator, a gente pode flexibilizar tanto a lei da demanda quanto a lei da oferta. E quais fatores são esses que, modificados, alteram a lei da oferta e da demanda? Então, a renda, o preço de bens relacionados, as preferências do consumidor e as expectativas futuras são fatores que, se modificados, vão alterar a forma pela qual nós interpretamos a lei da oferta e da demanda. Então, se o preço de um bem sobe, mas em paralelo a renda da população também subiu, não necessariamente naquele bem nós iremos observar o efeito da queda da quantidade demandada. Então, se o preço subiu, mas a renda subiu em paralelo, a gente pode observar uma manutenção do consumo, ou se a renda subiu mais, a gente vai ver uma intensificação do consumo, ainda que o produto tenha ficado mais caro. Tá? Então, esse é um exemplo de alguns dos fatores que alteram a demanda. Se as pessoas querem consumir mais aquele bem ou serviço, mesmo que ele fique caro, elas vão continuar consumindo ou intensificar o consumo. Se você tem bens substitutos ou bens complementares, isso também modifica a relação de preço e quantidade demandada e as expectativas futuras. Pelo lado da oferta, nós temos também esses fatores alterando a oferta, temos outros fatores alterando a oferta,
que nós podemos mencionar como os principais: o preço da matéria-prima. Então, se você tem o aumento de um preço no mercado, mas o custo para produzir esse produto sobe muito, você não vai ver um aumento da quantidade ofertada. Por outro lado, se ocorre uma queda de preço, mas a matéria-prima fica ainda mais barata, você pode ter um aumento na oferta mesmo com a queda de preço. A tecnologia, no sentido de método de produção, também afeta a quantidade ofertada, e as expectativas futuras dos produtores também modifica essa relação entre preço e quantidade ofertada. Então, são fatores que alteram a oferta. Tá? Depois dessa matéria, pode fazer, cara, sua pergunta. Eu sempre esqueço quem entra com esse nick aqui. Você me falou 300 vezes, eu esqueço. Fala para mim. Pode perguntar. Pergunta no microfone também para os outros colegas. Vamos lá. Até cortou, de tão grande que é a pergunta. Complementa ela aí. Professor, se não me engano, em 1994 se consolida o projeto econômico do Plano Real, feito pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique. Ainda no governo Itamar Franco, esse projeto tinha como objetivo conter a inflação extremamente elevada que assolava o Brasil há anos. O Plano Real incluiu ações de ajuste fiscal, a implementação da URV, que é a Unidade Real de Valor, acho que mais ou menos isso. Nesse caso, uma moeda virtual atrelada à cotação do dólar, que no caso era a URV, e a criação de uma nova moeda oficial, o Real. Beleza. Manda o restante da pergunta aí para a gente verificar. Depois de tantas reformas monetárias, o Plano Real foi o primeiro que teve algum sucesso, mantendo o real vigente até hoje. Nesse caso, que acarretou para essa transação do Cruzeiro para o Real tem a ver com a desvalorização do Cruzeiro? A economia não acarreta a escassez, tá? A escassez existe. A economia só estuda essa escassez. Tá? Um ponto da sua pergunta. Deixa eu ler tudo aqui. Depois de tantas reformas monetárias, o Plano Real foi a primeira que obteve algum sucesso. Mantendo o real vigente até hoje. Nesse caso, o que acarretou tem a ver com a desvalorização do Cruzeiro, já que a economia acarreta escassez na era que vivemos hoje, inflação lá em cima pode coincidir com desvalorização do real a ponto de ocorrer uma nova transação. Seria transição, eu acho, né? Isso é bom ou ruim para o país? Então tá, é um ponto, né? A economia não acarreta, só um ponto dentro da sua pergunta, a economia não acarreta escassez, a escassez ela existe, tá? Então a economia estuda a escassez, então a escassez ela existe, ela é dada, e mesmo que a gente seja, que todos os países do mundo tenham um grau de desenvolvimento e de abundância de bens e serviços, como os Estados Unidos, por exemplo, a escassez continuaria existindo, porque todo mundo fosse rico, você, como eu falei no início da aula, você teria o problema de não conseguir consumir várias coisas ao mesmo tempo. Então, pelo fato de que você teria que tomar decisões temporais, isso já é escassez. Né? Então, você não consegue consumir tudo ao mesmo tempo, você tem que tomar decisões sobre o que você vai fazer a cada momento. Isso já é uma situação de escassez que você teria que lidar. Tá? Mas, novamente, a escassez ela existe. A economia estuda a escassez, não é a economia que causa a escassez. Então, o real veio, tem a ver com a desvalorização do Cruzeiro. Na verdade, a desvalorização do Cruzeiro gerou necessidade de algum plano econômico que corrigisse esse problema, né? Mas aí você tem que entrar nas causas da inflação. A inflação tem várias causas. No caso do Brasil, o que a gente, uma das principais causas da inflação, não era uma única, mas uma das principais causas da inflação era o descontrole fiscal. Então, o Estado ele literalmente imprimia dinheiro para pagar suas obrigações. Então, havia um excesso de moeda pelo descontrole fiscal do Estado. Né? Então você tinha o fato de que o Estado gastava muito mais do que ele tinha capacidade e ele financiava esses gastos não através de dívida ou através de tributação, mas da simples impressão de dinheiro.
Então, isso gerava um excedente monetário, né, muito dinheiro circulando na economia, esse dinheiro não valia nada. Isso era um dos problemas que a gente tinha da hiperinflação brasileira. Você tinha outros problemas, memória inflacionária, por exemplo, mecanismos de correção monetária, que a economia era muito indexada. É um problema. A hiperinflação, ela nunca é causada por uma coisa só, né? É um processo mais complexo do que um processo inflacionário normal. Então, esse descontrole inflacionário gerou a necessidade de haver um novo plano de contenção dessa inflação. Então, a inflação hoje ela está elevada, mas ela está num nível que não tem nem comparação com a hiperinflação que a gente viveu durante o último período do Cruzeiro antes do real. Tá? Não tem como comparar. A inflação naquela época era na casa de milhares de por cento. A gente hoje está com a inflação acumulada de 6%, vai reduzir isso um pouco quando virar o IPCA for apurado agora para abril, deve desacelerar. Então a gente está com uma inflação elevada para padrões atuais internacionais, mas ela é muito diferente de uma inflação descontrolada que a gente viveu no plano Cruzeiro, tá? E vinha vivendo já há várias décadas. A inflação brasileira ela é muito alta, acho que desde a década de 30 do século passado, a inflação ela vinha em patamares muito acima da de hoje, tá? Então acho que não vai acontecer um processo de descontrole inflacionário, até porque isso demora anos e anos e anos para acontecer. Então não acredito que esse é um risco, tá? Mas se acontecer é péssimo para o país, né? A inflação ela desorganiza a produção, ela onera os mais pobres, então tem muitos efeitos negativos da inflação elevada, tá? Mas apenas um parêntese, né? Isso eu não consigo relacionar a sua dúvida com matérias que nós estudamos no primeiro bimestre, tá? Não que na pergunta não seja importante, às vezes é uma curiosidade até de outros colegas, porém, isso não vai ser cobrado em prova, né? Se a gente estaria falando, se houvesse uma pergunta nesse sentido, seria sobre o tema de inflação, que não é tratado na nossa matéria de análise econômica do direito, isso é tratado em economia política, introdução à economia, né? Outras matérias, eventualmente direito econômico, outras matérias que não sejam propriamente a nossa matéria. Então, isso não vai cair na prova, tá? Mas espero ter respondido de maneira satisfatória a pergunta, né? Mas, como eu falei, mais como curiosidade, isso não vai... Aumento de preço do produto gera um efeito deflacionário? Depende. Depende. O aumento de preços e serviços de maneira continuada, isso é o que caracteriza a inflação. Agora, se esse aumento de preço pode resultar numa queda da demanda, e aí pessoal, eu teria que entrar explicando para vocês sobre inflação, os mecanismos inflacionários, para depois entrar em deflação, que é o contrário, né? Então, o aumento de preços de produtos, ele não gera efeito deflacionário por si só, você tem que adicionar outros componentes nessa equação para que isso lá na frente gere uma deflação, tá? Aumento de preços de produtos, na verdade, é o que caracteriza inflação. Então, a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços, tá? Então, se a gente analisar só o aumento de preços por si só, isso é inflação, não deflação. Deflação é o contrário, é a queda de preço. O que pode acontecer é que um processo inicialmente inflacionário, se você adicionar outros aspectos a esse fenômeno, lá na frente você pode colher uma deflação. Isso é muito difícil de acontecer, mas precisa de várias coisas acontecendo depois, tá? Então, somente o aumento de preço do produto não gera efeito deflacionário. Na verdade, isso é a caracterização de inflação, tá? Pessoal, vamos seguir aqui para a nossa revisão. E aí, eventualmente, depois vocês podem, se tiver alguma dúvida muito específica sobre esse tema, vocês podem me mandar por e-mail, me manda, sei lá, pelo celular, e a gente vai trocando essa ideia, tá? Mas isso não cai na nossa matéria, nem agora, nem lá na frente. A inflação é um fenômeno muito interessante de ser estudado, principalmente no Brasil, tá? Mas não é na nossa matéria. Se vocês quiserem estudar sobre inflação, deixa eu só dar uma recomendação de livro aqui, que é um livro barato que vocês podem comprar. Ele está custando R$ 22 na Amazon agora. É um livro muito interessante, da Miriam Leitão, tá? É um livro mais falando sobre história econômica. Então, se vocês quiserem estudar mais no aspecto histórico essa questão da inflação, segue aí uma recomendação de leitura para vocês.
da Miriam Leitão, esse livro. Muito interessante. É um livro grande, mas ele é escrito de uma forma de história, né? Então você vai. Não é um livro técnico, não é um livro texto. Então qualquer um pode ler que vai entender bem e vai conseguir ter uma percepção melhor desse fenômeno inflacionário no Brasil. Estudar a inflação de maneira mais econômica, mais técnica, é um pouquinho mais complicado. Você tem que estudar questão monetária, né? Então você adiciona outras coisas aí, né? Mas é um tema interessante, tá? Só não cai na nossa matéria. Continuando, falando, depois que nós falamos só um instantinho, pessoal. Depois que nós falamos sobre essa matéria de introdução, né, microeconômica, nós entramos na seara das estruturas de mercado. Eu interrompi propositalmente a projeção, porque eu vou falar aqui no Gogó e depois a gente volta. Depois que nós falamos desse aspecto microeconômico, né, das relações de oferta e demanda, nós entramos nas estruturas de mercado. As estruturas de mercado, elas caracterizam a maneira pela qual um determinado mercado se organiza, né? Então, as estruturas de mercado, elas vão analisar os participantes naquele mercado pelo aspecto, pela ótica da oferta e da demanda, vão analisar o produto que é comercializado naquele mercado, se existe algum participante desse mercado com poder de barganha, ou seja, com poder de influenciar o mercado. Então, essas estruturas de mercado, elas vão ser o estudo das características de determinados mercados. Por que é interessante para a análise econômica do direito? Porque dependendo do tipo da estrutura de mercado, a resposta do direito ou a maneira pela qual esse mercado vai se desenvolver vai ser muito diferente. Então, um mercado de monopólio, por exemplo, ele precisa de uma intervenção estatal de forma diferente de um mercado de concorrência perfeita. O mercado de oligopólio, ele também terá uma resposta diferente do mercado de monopólio. Tá? Então é interessante que nós conheçamos essas estruturas para saber de que forma o direito vai interagir com cada uma delas. E eu falei também a respeito das estruturas de mercado, dizendo que elas são simplificações da realidade. Não necessariamente você vai olhar para um mercado e vai falar, não, esse mercado ele é oligopólio clássico, ele é um monopólio clássico, ele é uma concorrência monopolística clássica, é uma concorrência perfeita clássica. Na maioria das vezes, você vai ter componentes que são mais de um campo, perdão, mais de uma estrutura do que de outro. Então, predominantemente, esse mercado ele é um mercado de concorrência monopolística. Predominantemente, esse mercado tem características de monopólio, tá? Então, as estruturas de mercado não são uma roupa que você vai vestir exatamente e vai ficar perfeito. Não, é uma simplificação e você precisa analisar caso a caso quando você está falando do mundo real, tá? Mas para a gente identificar as estruturas de mercado, o que a gente vai avaliar? Número de compradores, número de vendedores, qual é o tipo de produto e se essa configuração de mercado favorece um poder de barganha, um poder de pressão por uma parte, pela parte da oferta ou pela parte da demanda. Né? Então, existe um poder de barganha, um poder de exigir condições mais favoráveis numa negociação? Sim, de qual lado? Tá? Então, no monopólio, isso existe de forma muito forte pelo lado da oferta, pelo lado do vendedor. Na concorrência monopolística, existe, mas não é de forma tão intensa quanto o monopólio. Tá? Então, também existem diferenciações da força desse poder de barganha. Tá bom? Depois que nós falamos das estruturas de mercado, nós encerramos aí um capítulo de revisão da microeconomia e passamos para a revisão de alguns conceitos macroeconômicos. Tá? Esses conceitos macroeconômicos, eles têm muito a ver. Assim, a macroeconomia é o estudo do agregado, né? Estudo de questões nacionais. A macroeconomia, como já falei, tem muito a ver com aquelas manchetes que nós lemos no Jornal Nacional. Então, a gente fala de renda da população, fala de produtividade do país, a gente fala do nível de preços, ou seja, da inflação, a gente fala do nível de emprego e desemprego, nós falamos de moeda, taxa de juros, taxa de câmbio. Então, são as grandes questões econômicas nacionais. E essas políticas e esse campo de estudo macroeconômico, ele envolve necessariamente a presença do Estado. E quando o Estado ele está atuando na economia, ele atua com alguns objetivos, né? Esses objetivos
eles têm muito a ver com interesses sociais da população, como um alto nível de emprego, uma distribuição justa da renda, a estabilidade de preços, ou seja, uma inflação sob controle, o crescimento e o desenvolvimento econômico. Então, nós dizemos que esses são os objetivos das políticas macroeconômicas. Então, se na prova perguntar quais são os objetivos das políticas macroeconômicas, vocês têm 4 opções para colocar, ou pedir um ou outro, né? E no nosso material de aula vocês têm isso discriminado, tá bom? Então, explicando em detalhes o que seria cada uma dessas coisas. Para atingir esses objetivos macroeconômicos, então vejam só, isso que a gente está olhando na tela agora é a mira, né? São os objetivos, é o que o Estado está mirando. Mas como que ele faz para atingir, para ele acertar no alvo? Ele tem os instrumentos de política macroeconômica. Então, para atingir, por exemplo, um alto nível de emprego, o Estado pode movimentar uma série desses instrumentos que nós estamos vendo na tela. Os instrumentos de política fiscal, os instrumentos de política monetária, política cambial, política comercial e política de renda. Então, todos esses instrumentos são maneiras através das quais o Estado ele vai tentar atingir os seus objetivos macroeconômicos, tá? Depois que nós tratamos dessa também rápida retomada de macroeconomia, que vocês já analisaram em economia política, nós falamos sobre as falhas de mercado e a partir daqui a gente começa até a ingressar mais no nosso tema de análise econômica do direito. Porque apesar de os mercados serem, de forma geral, a maneira mais eficiente de organizar a economia, em alguns casos, eles apresentam falhas, eles apresentam ineficiências que vão demandar uma resposta estatal. E essa resposta estatal, inevitavelmente, ela é regulada pelo direito. Então, toda vez que o Estado ele atua na economia, ele faz isso através de instrumentos jurídicos. Então, o direito ele sempre vai estar em contato com a economia, toda vez que o Estado responder a essas falhas, a essas ineficiências de mercado. E nós falamos sobre diversas ineficiências, diversas falhas, como competição imperfeita, externalidade, bens públicos, assimetria de informações, problema de agência, risco moral, e falamos também das falhas de governo. As falhas de governo, elas são entendidas como ineficiências próprias do setor público, próprias da burocracia, que afetam a qualidade dessa resposta do Estado. Então, não é pelo fato de haver existe um problema de ineficiência no mercado e isso deveria ser corrigido pelo governo, deveria ser corrigido pelo Estado. Não é pelo fato de que o socorro do Estado ou a intervenção do Estado é recomendável que ela será eficiente, que ela será adequada e vai resolver o problema. Porque muitas vezes o próprio Estado padece de falhas, né? E essas falhas são chamadas de falhas de governo, que pode ser a cooptação dos agentes públicos por alguma estrutura privada, pode ser a busca desses agentes públicos por reconhecimento, né, força política, ou mesmo algum tipo de reconhecimento financeiro. Então, existem também fatores que afetam a qualidade dessa resposta do Estado e, em alguns casos, essas falhas de governo, elas se mostram até piores do que a falha de mercado. Então, existe uma falha de mercado e, ao interagir com essa falha de mercado, o governo ele agrava esse problema, porque ele não resolve a falha de mercado e apresenta a sua própria falha, né? No Brasil, a gente tem muito desse problema quando nós falamos do que ficou conhecido como capitalismo de compadrio, né? Que é algum tipo de atuação do Estado no sentido de favorecer determinado grupo econômico, determinadas empresas. Isso ficou conhecido num período do início da década de 2000 como os campeões nacionais, né, algumas empresas que foram elegidas pelo governo como aquelas que seriam incentivadas a se tornarem grandes empresas multinacionais, e por conta disso muitas intervenções aconteceram para privilegiar essas empresas. Isso gera, às vezes, uma desorganização econômica ainda maior, uma ineficiência ainda maior. Então, essas falhas que são observadas pela atuação estatal são chamadas de falhas de governo, tá bom? E aí, nós efetivamente entramos na nossa seara de análise econômica do direito, ou seja, existe uma necessidade de intervenção do direito na economia, por exemplo, nem que seja para corrigir essas falhas de mercado. Então, só isso já traria o interesse da análise de uma ótica econômica para dentro do direito. Ou seja, temos problemas de natureza econômica que serão resolvidos pelo direito.
Então é interessante que a gente incorpore elementos da análise econômica ao direito para contribuir para essa solução, certo? Então, se o problema ele é de natureza econômica, é interessante que a gente incorpore essa ótica econômica à resposta que o direito vai dar a esse conflito, a essa situação. Então, apenas esse fator já seria motivo para que houvesse uma incorporação do direito, pelo direito, das ferramentas de análise econômica, tá? E a gente começa, a gente começou, né, nossa aula falando de análise econômica do direito, trazendo uma provocação, né? Se há limites para a lei, se a lei por si só basta para resolver um determinado problema. E aí nós respondemos isso dizendo que não, que na verdade, se fosse apenas o fato do direito promulgar uma norma, do direito editar uma norma, e isso resolvesse um problema da realidade, seria tudo perfeito, né? Então, para cada problema, bastaria uma intervenção legislativa, bastaria uma intervenção judiciária, para que a gente tivesse o melhor dos mundos. Porém, isso não é assim. E toda vez que o direito ele intervém na realidade, ele modifica essa realidade. E ao modificar essa realidade, ele está potencialmente criando novos conflitos. Então, toda vez que ele está intervindo na sociedade, toda vez que o direito está tentando atuar na resolução de um problema, pode ser que ele acarrete problemas ainda maiores, ou ele não dê uma solução adequada àquele determinado problema. A gente conhece esse raciocínio muito na economia justamente pelos trade-offs, né? Então você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, ao tomar determinada decisão, você está sacrificando outras coisas. Da parte do direito, isso também acontece. Toda vez que o legislador, o juiz, o magistrado, um colegiado de magistrados toma uma determinada decisão, ele toma a decisão em um determinado sentido, ele está excluindo todas as outras decisões possíveis. Então, a própria tomada de decisão, a edição de uma lei, a aplicação de uma lei vai modificar a realidade, abrindo mão de todas as realidades possíveis. E isso é potencialmente conflituoso, né? Dei o exemplo do salário mínimo. Toda vez que eu aumento o salário mínimo, mecanicamente eu tendo a aumentar o desemprego, né? Então, se a gente tenta resolver um determinado problema através do direito por uma edição de lei de salário mínimo, pode ser que eu esteja agravando um outro problema econômico, que é o problema do desemprego. Se o direito ele não analisa essas consequências, se o direito não para estimar as possíveis implicações da sua intervenção, a gente tem a tendência de que essa norma seja ineficiente, de que essa norma não consiga endereçar o problema para o qual ela foi criada, né? E aí nós incorporamos elementos da análise econômica, não só a intervenção do direito no domínio econômico, mas em diversos aspectos do direito. A gente não tratou especificamente disso no primeiro bimestre, mas a gente vai ver ferramentas de análise econômica sendo aplicadas a diversos campos do direito, tá? E concluímos nesse primeiro momento que o fato do direito modificar a realidade, ter que ter essa preocupação sobre a eficácia da sua resposta, a eficiência da sua resposta, tem a ver com o fato de que, ao verificarmos uma mudança no ambiente legal, ao verificarmos a implementação de uma determinada norma jurídica, nós, enquanto agentes racionais, não ficaremos inertes a isso, nós vamos adaptar a nossa conduta. Então, uma lei que eleve muito o salário mínimo, por exemplo, pode intensificar o comportamento da informalidade no mercado de trabalho, pode intensificar o comportamento da demissão de trabalhadores no mercado de trabalho. O direito tem que ter essa preocupação e tem que entender que esse mecanismo ele é um mecanismo natural. Quando o salário aumenta, outras coisas do cotidiano também aumentam. Não necessariamente, né? O salário. Você não falou salário mínimo, né? Essa é uma das formas. Isso é uma das formas de geração de inflação, é o aumento dos custos, né, de produção. Então, o salário ele é um custo de produção. Quando o salário aumenta, o custo de se produzir coisas também aumenta, tá bom? E aí você tem um repasse disso para os preços. Então, esse é o mecanismo que gera um aumento de salário e gerar aumento de preços. Tá? Igor, então o aumento de salário é ruim, porque se eu aumento o salário, aumenta o preço, aumenta o salário, aumenta o preço. Aí, novamente, você torna a questão um pouco mais complexa. Superfaturamento das empresas? Não, porque se você está tendo um custo, você tem que repassar esse custo. E normalmente isso é empresa, né? Imagina que se você é dono de um negócio que só tem um funcionário, você tem que pagar mais caro para ele, você tem que compensar isso, de certa forma, pelo seu faturamento, certo? Senão você vai reduzir sua margem de lucro ou, eventualmente, você vai entrar num prejuízo.
tá? Então não é um superfaturamento das empresas, é um comportamento natural. Seja uma multinacional, seja um empregador com um funcionário só, se você aumenta o seu custo de produção, você tem naturalmente uma tendência de tentar aumentar o seu faturamento para compensar esse aumento de custo, tá? Você não vai querer absorver esse custo para você. Se for possível, você vai passar isso para o seu preço. Seja você uma multinacional, seja você um empregador com um funcionário só, tá? Esse é um mecanismo natural, automático. Então não depende de vontade, eu quero aumentar. Não, qualquer pessoa racional faria isso, né? Não ficaria com esse custo absorvido. Você tentaria passar esse custo para o seu preço. Se for possível, se não for, se eu aumentar o preço, eu vou deixar de vender. Então talvez você precise absorver esse custo ou demitir o seu funcionário, né? Isso são consequências naturais, por isso, e essas são ferramentas de análise econômica que você faz, né? Isso é a aplicação da lei da demanda, por exemplo. O custo de algo sobe, a quantidade demandada cai. Se o custo do trabalho sobe, a quantidade demandada de trabalho cai. Se o custo do salário mínimo subiu, os empregadores vão demandar menos salários, ok? Então, é uma aplicação de uma ferramenta econômica, de uma análise econômica para a seara do direito. Então o legislador deveria jogar o salário mínimo lá em cima? Só se ele quiser. Escassez é sempre válido, tá? Rapaz, me fala de novo, esse nick é de quem, cara? Você já falou 300 vezes, eu esqueço. Qual que é o aluno que usa esse nick? Maxwell? Não. Maxwell, acertei, tá vendo? Então, Maxwell, a escassez ela é sempre válida, tá? Porque a escassez, ela sempre acontece. Ela pode estar flexibilizada em um determinado ponto, mas ela nunca será superada, tá? Então, a escassez sempre vai ser aplicada. Talvez não seja o melhor raciocínio para você recorrer para entender uma determinada questão, mas que ela vai ter a ver, sempre vai, tá? Porque sempre vai haver escassez. Ficou entendido esse mecanismo que eu falei do salário aí? Então, o salário mínimo subiu, o salário subiu, o seu custo de trabalho, o seu custo de produção subiu, porque o salário é um custo de produção para o produtor, você vai repassar isso para os preços, tá? Isso é uma fonte de inflação potencial. Não necessariamente isso vai gerar inflação, mas pode gerar, tá? Show? Pessoal, quando vocês tiverem dúvidas, às vezes eu responder e vocês continuarem com dúvida, é mais fácil vocês abrirem o microfone e falar do que às vezes digitar o raciocínio de vocês. A aula fica mais dinâmica, senão quebra às vezes o raciocínio. Porque às vezes a réplica, a tréplica, ela pode ser mais longa, e aí se eu esperar vocês digitarem, a gente vai ficar com a aula muito quebrada, tá? Então deem preferência a puxar o microfone para falar. A aula fica mais dinâmica dessa maneira, tá? Bom, então eu vou continuar, Marcos. Você não falou mais nada, eu vou presumir que ficou bem respondido. Qualquer coisa você fala aí, tá? E aí, nós falamos disso, né, a respeito da necessidade do direito incorporar esses mecanismos de avaliação, de estudo da realidade, que são próprios da economia, tá? E nós falamos que, assim, só retomando, só finalizando o ponto que eu vinha falando, de que ao intervir na realidade, né, o direito ele modifica os incentivos aos quais nós estamos expostos, nós estamos inseridos, nos quais nós estamos inseridos, e nós vamos modificar a nossa decisão. O exemplo do salário mínimo eu já expliquei, né? Então, quando você tem o aumento do salário mínimo do ponto de vista da oferta, da oferta que eu digo, do produtor, você vai adaptar a sua conduta, você vai adaptar as suas ações a esse aumento de salário. Então, se o salário mínimo subiu, você vai tentar repassar isso para preço, ou você vai tentar cortar a sua força de trabalho, aumentar a produtividade da sua empresa, né? E nós, a todo momento, estamos tomando decisões com vistas nas consequências dos nossos atos, né? Então, de modo geral, embora a gente tenha, obviamente, uma carga valorativa nas nossas condutas, nós sempre estamos avaliando o que nós vamos fazer, medindo as consequências dos nossos atos, né? Então, por que eu estou aqui estudando direito, vocês, no caso? Porque nós estamos aqui, né, de manhã assistindo aula, porque nós entendemos que lá na frente nós vamos colher benefícios dessa nossa atitude. Então, a ótica da decisão humana, ela é sempre consequencialista. O direito nem sempre é. O direito, normalmente, ele faz uma análise antecipada, né, do que é justo, do que é adequado, e não se importa muito para as consequências. Mais ou menos, colocando em termos mais leigos, o certo é o certo, né? Mas
falta combinar com a realidade. Então, o direito ele não pode se pautar apenas pelo que ele entende como o ideal de justiça e de adequação. Ele tem que estimar os efeitos da sua intervenção na realidade, porque, novamente, as pessoas não ficarão inertes a essa mudança. E essa medida do direito, né, quando o direito ele mede esse efeito dele na realidade, ele está atuando de uma maneira mais pragmática, mais mecanicista, e isso tem muito a ver com critérios de eficiência, de efetividade. A norma jurídica é adequado que ela seja efetiva, que ela de fato combata o problema para o qual ela foi criada, né? Então, essa medida de eficiência, de resultado, pela ótica da análise econômica do direito, ela tem a ver com esse nome de eficiência, que nós tratamos na aula passada, fazendo uma distinção, né? Quando a norma jurídica ela vai atuar numa determinada realidade, quando ela é chamada a resolver um problema, ela tem que se importar com as consequências da sua implementação. E essas consequências, elas podem ser medidas, certo? Elas podem ser medidas, muitas vezes até de forma financeira, que foi o exemplo que nós usamos de eficiência econômica da norma jurídica. Essa eficiência econômica, ela tem duas abordagens pela análise econômica do direito. Ela pode ser uma eficiência total, ou seja, a partir da implementação da norma, então aqui nós tivemos a implementação da norma aqui, a situação anterior e a situação posterior. Se nós pudermos medir isso em termos financeiros, qual foi o resultado líquido dessa intervenção? As pessoas, quer dizer, a economia é mais eficiente, as pessoas estão mais ricas ou mais satisfeitas, existe maior bem-estar social e bem-estar financeiro depois da implementação dessa norma, mesmo que alguns tenham sido prejudicados, ou seja, o resultado da aplicação da norma, o resultado líquido entre perdas e ganhos, ele foi positivo, teve mais perdas do que ganhos, ainda que alguns tenham perdido. Então a gente pode, sob um determinado critério, dizer que essa norma jurídica ela foi eficiente, porque ela aumentou de forma geral o bem-estar da sociedade. Ela aumentou de forma geral o bem-estar da sociedade, ainda que alguns tenham sido prejudicados. Esse critério econômico, ele recebe o nome de critério Kaldor-Hicks, que é um modelo, na verdade, econômico de apuração do bem-estar na microeconomia, que diz que um resultado ele é eficiente se o resultado final ele é de forma líquida positivo. O que é forma líquida? Fulano ganhou, fulano perdeu, fulano ganhou, fulano perdeu, mas no final das contas teve um resultado positivo. Tá? O excedente ele é positivo. E eu dei até um exemplo em sala de aula, falando da riqueza de uma população que é modificada por uma intervenção do Estado, né? Então, apesar de um dos habitantes, no exemplo hipotético eram só 3, apesar de um dos habitantes ter ficado mais pobre, de maneira geral a sociedade ficou mais rica, e isso, por esse critério, pode ser entendido como eficiente, porque apesar de alguns terem piorado, a maioria, o resultado da melhoria foi superior a essa perda que uma determinada ou determinadas pessoas tiveram. Tá? Esse é um dos critérios de eficiência econômica que nós analisamos da intervenção do direito. Um outro critério, que também pode ser chamado de eficiente, ele é um pouco diferente. Ele tem a ver com a melhoria, quer dizer, aqui a situação transcorre, a norma jurídica intervém aqui, antes e depois. Através do critério de eficiência de Pareto, que também é um critério de eficiência econômica, eu só posso dizer que essa norma foi positiva, que ela foi eficiente do ponto de vista econômico, se houve uma melhora geral da população sem que ninguém tenha piorado. Né? Então, esse é o critério de eficiência de Pareto. Então, determinada situação ela é chamada de Pareto eficiente quando está todo mundo no topo das suas satisfações, no topo das suas satisfação, riqueza, melhor situação possível e ninguém sai prejudicado, tá? Ah, Igor, então o que é certo ou errado? Depende da situação que a gente está analisando. Em alguns casos é inevitável que você gere uma perda para determinada parte da população, mas pode ser que seja interessante para a norma jurídica objetivar uma melhoria geral da população. Em alguns casos, pode ser que seja adequado você somente intervir na realidade se você tiver uma situação em que você não prejudique ninguém. Essas duas maneiras de se classificar a eficiência não tem certo ou errado. Isso vai depender da situação, tá? São dois critérios diferentes para você
avaliar a eficiência econômica de uma determinada intervenção do direito na realidade. Bom, então ambos os critérios tratam de eficiência econômica e não há um certo ou errado, tá bom? Do ponto de vista da análise econômica do direito. Pode ser que exista um mais adequado ou menos adequado para determinada situação. E foi nesse ponto que nós encerramos, né, o nosso conteúdo. Então, a nossa aula passada se encerrou nesse ponto, e a partir daqui, daqui, desde o início, vai ser a matéria que será cobrada na nossa A1. Eu separei algumas questões aqui para a gente poder analisar, que eu ministrei, que eu apliquei em provas passadas, para vocês terem uma noção, né? Eu vou responder junto com vocês aqui, eventualmente pode ter dúvida de vocês nas respostas, mas para vocês terem uma noção de como esse conteúdo é cobrado. Antes da gente entrar nessas questões, queria saber se há alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro nesse conteúdo, que vocês acham que nenhuma leitura depois resolveria o problema. Me perguntem agora, para que a gente possa tirar essas dúvidas antes de a gente entrar na resolução. Depois da resolução das questões, eu vou encerrar a aula, e pelo andamento aqui, acho até que a gente encerra um pouquinho antes, tá? Mas, digam aí, alguma dúvida dentro desse conteúdo? Só um ponto, pessoal, antes de abrir para perguntas, efetivamente. Eu tentei revisar com vocês aqui agora os conteúdos que eu acho mais pertinentes para perguntas discursivas, ok? Porque perguntas objetivas é basicamente consulta ao material, na modalidade online, né? Ninguém vai ser hipócrita de achar que, então, eu libero de antemão a consulta ao material, claro, para que vocês façam prova, né? Então, as perguntas objetivas, vai ser só vocês olharem no material e marcarem, ou interpretarem, marcarem. Então, eu trouxe mais as questões discursivas aqui, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida específica dos conteúdos que a gente falou? Dá um minutinho aí para vocês. Pessoal, se estiver tudo bem, coloca aí. Não, tudo bem, sem problema, entendido e tal. Não deixa no vácuo, não. Beleza, então vamos para as nossas questões aqui, tá? Vamos lá. Nos conceitos introdutórios da nossa matéria, retomamos um conceito estudado em economia política e pertinente a todas as matérias econômicas. Tal conceito é considerado o problema fundamental da economia. Indique que conceito é esse e explique com suas palavras a importância do estudo deste fenômeno. Então, qual é esse conceito que é o problema fundamental da economia? Nós falamos várias vezes aqui. Qual é o conceito que é o problema fundamental da economia? É o conceito de fala aí, pessoal. Ninguém não conseguiu responder essa pergunta. Ah, muito bem, Maria. Muito bem, muito bem. Conceito de escassez, perfeito. Então, escassez é o problema fundamental da economia. Como é que a gente explica essa escassez? A escassez, ela é causada pelo fato, são fatos, tá, pessoal? Isso é fato, é realidade, não é uma teoria, não é interpretação, são fatos, tá? Então, a escassez, ela é causada pelo fato de que nós, enquanto seres racionais, possuímos necessidades e desejos. Perfeito, Mariana. Necessidades e desejos infinitos para recursos finitos. Ou seja, nós não podemos ter tudo a todo momento, né? E isso gera a necessidade de tomarmos decisões para maximizar as opções disponíveis, né? Então, o fato de sermos seres racionais nos permite, olha que coisa boa, tomar decisões para lidar com esse problema, né? Então, por exemplo, um animal irracional, ele não tem essa capacidade, né? Então, se um animal está no habitat de recursos extremamente escassos, ele vai consumir tudo aquilo ali
até o ponto, vamos supor, a comida escassa. Ele vai consumir aquela comida ali de uma maneira normal, até que o ponto que ele fique sem comida, ele precisa migrar. O ser humano, ele consegue lidar com essa situação, né? Ele consegue, às vezes, modular o seu comportamento, consegue se adaptar. Então, além de tudo, somos seres racionais, que nós conseguimos lidar, né, com esse fenômeno da escassez. E a importância do estudo da escassez é não apenas no sentido de lidar melhor com a escassez, mas resolver problemas derivados dessa escassez, né? Porque a escassez é um problema, ela é por si só uma situação conflituosa, né? Que já causou guerras, já causou uma série de problemas, mas individualmente, na família, isso também é um problema, né? Então a escassez ela é um problema por si só, e a importância do estudo desse fenômeno é para que a gente consiga explicar, entender e tomar melhores decisões frente a esse ambiente escasso. Tá? Então, e assim, questão de escassez é clássica na minha prova, então não vai ter questão de escassez. Não sei se vai ser exatamente essa, provavelmente não, apesar de que eu não tenho problema de repetir questões discursivas, né? Eu acho que sempre é possível responder de uma maneira diferente, mas com certeza uma questão de escassez vocês podem esperar na prova. Direito e economia são áreas do conhecimento que estudam indivíduos e suas relações em sociedade. Na sua visão, existe alguma relação entre as duas disciplinas? Justifique a sua resposta. Em caso positivo, forneça um exemplo. Pessoal, vocês estão no período de direito já, terceiro período, se não me engano, toda a turma é terceiro período, em que vocês já se depararam com matérias mais específicas, né? Então, um ponto de atenção, sempre que você tiver uma pergunta do direito sim ou não, não é só colocar sim ou não, mesmo que o enunciado não fale para justificar, você tem que justificar a sua resposta, né? Então, se eventualmente tiver uma questão na prova que eu pergunte algo e não coloque justifique claramente, vocês vão ter que justificar, né? Afinal de contas, no curso de direito, o que a gente mais faz é argumentar em função das nossas respostas, das nossas convicções. Então, existe alguma relação entre as duas disciplinas? Sim. E nós falamos, ao longo dessa nossa aula, várias interações entre direito e economia. Né? Falamos sobre a questão do conflito que a escassez gera. Esse conflito ele é remediado por remédios, é remediado por soluções que envolvem o direito. Nós falamos a respeito do fato de que tanto o direito quanto a economia estudam as relações humanas, estudam o indivíduo, né, e as suas aspectos, né, da existência do indivíduo, da sociedade. Nós falamos da intervenção do direito na economia. Um exemplo que você poderia fornecer seria, por exemplo, falar da existência de direitos de propriedade, direitos contratuais, relações de consumo que regulam o consumo, a própria intervenção no domínio econômico, como uma política de salário mínimo, né, as políticas macroeconômicas que são regulamentadas pelo direito com o objetivo de atingir determinados objetivos que são econômicos. Tá? Então, existe uma série de maneiras de vocês responderem a essa questão. Inclusive, não há um gabarito claro, né, para questões discursivas. Quando a gente está falando de questões discursivas, você tem diversas maneiras de responder corretamente. Também tem maneiras de responder de forma errada, né? Mas de forma correta, você tem inúmeras maneiras de responder. Um ponto que vocês têm que ter atenção ao responder a uma questão discursiva, são dois pontos, na verdade. Primeiro, apesar de a gente estar no ambiente online, ser muito fácil a consulta a materiais, é essencial que vocês respondam com as suas palavras, tá? Palavras próprias. Ah, Igor, no grupo de WhatsApp o pessoal compartilha a resposta. Não é adequado, mas fazer o quê? Não vou ficar aqui fingindo que vivemos num mundo diferente. Não posso ser como o direito, né, e fechar os olhos para a realidade. Então eu sei que isso acontece, mas sendo inevitável, né, eu não acho adequado esse tipo de conduta, mas havendo esse tipo de conduta, que pelo menos cada um coloque com as suas palavras, ok? Porque respostas iguais terão notas iguais, 0, tá? Então, as questões discursivas devem ser respondidas com raciocínio próprio, com palavras próprias. Ah, eu posso copiar do material? Copiar propriamente não. Você pode utilizar o raciocínio, a argumentação do material, mas colocando de uma maneira que tenha uma contribuição própria, tá? Então, espero que nas questões discursivas vocês coloquem de uma maneira autoral as respostas, tá bom? E um segundo ponto, cuidado para a coesão do raciocínio, né? Então, um raciocínio coeso, você tem que ir formulando as premissas e chegar a uma conclusão que faça sentido com a história que você contou na resposta, né? Então, muitas vezes a gente pega questões discursivas em que
os argumentos são elencados de maneira correta, mas a conclusão está equivocada. Então, cuidado para que, conforme você, isso vale mais até para outras matérias do direito que para mim, né? Ao responder questões, releiam, veja se faz sentido, né, o que vocês estão colocando, tá bom? Para não perder ponto, às vezes, de bobeira, né? Diferencie os critérios de eficiência econômica de Kaldor-Hicks e Pareto. A gente acabou de falar sobre isso, né? Seria colocar na prova que ambos os critérios de eficiência econômica são aplicáveis à avaliação das normas jurídicas, sendo que o critério de Kaldor-Hicks ele vai avaliar a eficiência econômica pelo resultado final daquela intervenção. Se ela gerou um resultado líquido positivo, ou seja, se após a intervenção a sociedade está num patamar de riqueza ou de bem-estar maior, ainda que tenha havido perdedores, isso é eficiente pelo critério que nós conhecemos como Kaldor-Hicks. Pelo critério de Pareto, a eficiência ela é medida no sentido de melhoria geral, mas sem que haja uma piora dos participantes, ou seja, das pessoas afetadas por aquela intervenção. Tá? Então, seria diferenciar, falando que você avalia o resultado final, mesmo que tenha havido perdas entre alguns dos participantes, alguns dos afetados por aquela norma, e no outro caso, a gente considera eficiente uma melhora geral, desde que ninguém tenha saído numa situação pior. Ok? Então, essa diferenciação envolveria analisar os dois critérios. Novamente, não há errado ou certo, tá? Ambos são critérios de avaliação de eficiência econômica, só que por óticas diferentes, tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Ok? Posso passar para a próxima? Faltando uma questão aqui. Só um segundinho. Acho que na hora que eu fechei tudo, eu não salvei o material que eu tinha alterado. Pronto. Então, continuando a nossa... Uma outra maneira que eu gosto de cobrar em prova é colocar uma manchete, um texto, né? E relacionar aquele texto a algum tipo relacionar aquele texto a algum tipo de pergunta, de raciocínio da nossa matéria, tá? Então, eu coloquei essa questão aqui na A3, eu acho, da matéria de economia política, mas é um conteúdo que vocês também estudaram, tá? A não ser a letra C. Não vamos falar da letra C, não, porque eu não estudei isso com vocês aqui na análise econômica do direito. Vamos falar só da letra A e B. O Parlamento Europeu aprova a meta de reduzir a emissão de gases até 2030. Então, aí tem um texto, né, dizendo que o Parlamento Europeu votou a favor de uma meta juridicamente vinculante. Então, olha o direito intervindo, né? Então, isso tem vinculação jurídica, ou seja, isso vai produzir efeitos jurídicos dentro da realidade, ou perdão, vai produzir efeitos dentro da realidade, né? Esses efeitos de natureza jurídica vão intervir na realidade. Isso tem a ver com a redução de gases do efeito estufa, ou seja, tem a ver com poluição, tem a ver com a melhoria, né, de uma matriz de produção para algo mais limpo. E aí eu faço uma relação dessa notícia, fazendo a seguinte pergunta. A manchete e o trecho jornalístico publicado 7 de outubro desse ano são exemplo de intervenção do Estado na economia, porque o Estado está vinculando a redução dos efeitos estufa, da emissão de gás do efeito estufa até o ano de 2030, né? Frente aos níveis de 1990. Então é obrigatório que haja essa redução, ou seja, o Estado está intervindo na realidade. Qual é o nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia? Então, nós estudamos, dentro da nossa matéria, que foi uma matéria imediatamente antes da gente entrar no próprio corpo da análise econômica do direito, nós estudamos uma série de ocorrências que justificam a intervenção do Estado na economia. Situações em que o mercado, por si só, ele não consegue dar a melhor resposta possível a um problema econômico. Ou seja, o mercado ele se organiza de maneira ineficiente. Então eu pergunto na letra A,
Qual é o nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado na economia? Alguém saberia me responder? Posso repetir. Eu coloquei um texto falando da redução da obrigação na União Europeia, da obrigação da redução de emissão de gases do efeito estufa por parte das empresas. Né? Houve uma resolução do Parlamento Europeu dizendo que, esses gases emitidos pelas empresas eles têm que ser reduzidos até o ano de 2030, numa proporção de 60% em relação ao que era emitido em 1990, ou seja, uma norma jurídica intervindo na realidade econômica. Nós estudamos na nossa matéria um conteúdo em que nós justificamos a necessidade de intervenção do Estado na economia pela ocorrência de determinadas ineficiências por parte do mercado. A coleção dessas ocorrências, ela recebe um nome, que nós estudamos ao longo da nossa matéria. Qual é o nome dessa classe de ocorrência? Eu vou repetir, que eu vou responder, porque talvez fique mais claro o que a pergunta queria dizer. O nome da classe de ocorrências em que se justifica a intervenção do Estado é falhas de mercado. As falhas de mercado são ocorrências em que o mercado se organiza de maneira ineficiente e é necessária a intervenção do direito para que esse resultado ele seja melhor. Do Estado, através, obviamente, de uma regulação do direito, para que o mercado tenha uma melhor resposta. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando das externalidades negativas. Nós falamos em sala de aula sobre as externalidades, que são situações em que uma determinada conduta, uma determinada atividade econômica gera efeitos negativos para terceiros. Então, uma fábrica, quando ela gera gases que promovem o efeito estufa, ela não está prejudicando os seus consumidores apenas, ela está prejudicando toda uma coletividade. Então, isso são externalidades negativas daquela atividade econômica. As externalidades negativas são um tipo de ocorrência analisado pelas falhas de mercado. Então, na letra A resposta seria falhas de mercado, e na letra B, a resposta seria externalidades negativas. Com a minha resposta a essa questão, ficou claro o que eu queria perguntar? Sim, não? Responde aí, pessoal, vocês me deixam muito no vácuo. Beleza. Então, vou considerar que a maior parte da turma entendeu, ou se alguém não tiver entendido, se manifeste aí para que eu possa explicar, às vezes, de uma outra forma. Tá? Então, a ideia, nesse caso, de trazer um texto foi pegar um conteúdo aplicável da nossa matéria que está expresso dentro do texto. Tá? Então, dependia não só de conhecer a matéria, mas analisar também um caso concreto, que, na verdade, é o que o direito faz. Né? O direito não existe sozinho, né? Ele existe para atender a casos concretos. Bom, então, continuando, a última leva de questões que eu trouxe para vocês, utilizamos os conceitos de economia positiva e normativa para distinguir a maneira como abordamos os problemas econômicos. Quais são as diferenças entre os dois conceitos mencionados? Aqui é questão dada, né? A economia positiva e a economia normativa são duas formas de abordagem dos problemas econômicos. Na economia positiva, nós buscamos descrever os problemas econômicos, nós buscamos explicar os problemas econômicos através de métodos, teorias, dados, sem qualificar esses problemas, sem juízo de valor, ok? Nós tentamos entender, tentamos explicar, prever determinados problemas através de dados, teorias e métodos. A economia normativa é uma abordagem da questão econômica que tenta solucionar problemas, ou seja, tenta endereçar soluções para questões envolvendo a análise econômica. Então, ela depende de conteúdo valorativo, dizer o que é bom, o que é ruim, o que é adequado, o que é inadequado. Tá? Então, economia positiva e normativa
são duas abordagens da questão econômica. Uma delas através da descrição, explicação, sem conteúdo de valor, e a outra através da formulação de sugestões, de cursos de ação, de políticas públicas, etc., tentando solucionar um determinado problema, tentando solucionar uma determinada questão. Ok? Ao estudarmos princípios da economia, somos apresentados uma série de afirmações a respeito do comportamento de indivíduos da sociedade sob o prisma da necessidade de conviver com a escassez. Selecione um dos princípios estudados e o explique com suas próprias palavras. Então, dentro daqueles princípios que nós analisamos, foram 8, bastaria, né, que vocês pegassem um desses princípios e explicassem com as suas próprias palavras. Por exemplo, trade-off, né, as pessoas enfrentam trade-offs. O que significa? Significa que a todo momento, como nós somos obrigados a escolher entre diversas alternativas, já que nós não temos tudo infinito a todo momento, nós precisamos realizar sacrifícios. Então, ao optar por consumir determinado produto, por fazer determinada coisa, nós estamos necessariamente sacrificando todo o resto. Esse é o conceito de trade-off. Então, quem pegasse esse primeiro princípio explicaria dessa forma. Poderíamos falar de um princípio coletivo, dizendo que, vamos pensar, o mercado é a melhor maneira de organizar a economia de forma geral, na maioria das vezes. Então, isso quer dizer que deixar que consumidores e produtores interajam no mercado através de forças de oferta e demanda costuma ser a melhor maneira de organizar a economia, pelo fato de que não é possível a um comitê, a uma pessoa, a um governo coordenar as expectativas, desejos, necessidades de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso não é possível ser feito de maneira eficiente na maioria das vezes. Então, é melhor deixar que o mercado haja de maneira livre, e isso tende a gerar a melhor solução. Porém, em alguns casos qualificados de falhas de mercado, isso não acontece, e aí é necessário e desejável a intervenção do Estado para tentar melhorar o resultado dos mercados. Tá? Então seria, por exemplo, uma outra forma de analisar outro princípio de economia. Mas vocês têm vários princípios, inclusive eu mandei para vocês um texto de apoio em que esses princípios eles são esmiuçados pelo livro do Gregory Mankiw, então vocês poderiam recorrer também a esse material de apoio da primeira aula para que vocês respondessem essa questão, tá? E por fim, uma última questão que eu trouxe, em nossa aula fomos apresentados ao conceito de falhas de governo. As falhas de governo estão dentro de falhas de mercado e tem a ver com características, às vezes, ou com ineficiências por parte do poder público, do Estado, na tentativa de responder a uma falha de mercado. Então, nós dizemos o seguinte: o mercado é a melhor maneira de organizar a economia na maioria das vezes. Porém, em alguns casos, é necessária a intervenção do Estado. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse próprio Estado, esse próprio governo, tem as suas próprias falhas, e essas falhas podem piorar a intervenção. Ou seja, tentando resolver um problema de ineficiência do Estado, pode ser que a resposta do governo, por conta dele também ser suscetível a falhas, piore esses problemas. As falhas de governo, elas podem ser, por exemplo, problemas de corrupção, captura de interesses públicos por setores privados, né, a busca por aceitação política, a busca por poder político, a busca por poder econômico por parte dos representantes do governo. Então, as falhas de governo significam a coleção ou a reunião de possíveis ineficiências, de possíveis problemas característicos do governo na tentativa de resolver um problema do Estado. Aí tem um problema do mercado, perdão. Aí tem uma segunda pergunta: é correto afirmar que o mercado é a melhor forma de organizar a economia sempre? A gente acabou de falar que não. Não, embora seja a melhor maneira de organizar a economia de forma geral, eu acabei de dar motivos, né, para justificar isso, em alguns casos, os mercados podem ser melhorados pela intervenção do Estado no que nós qualificamos de falhas de mercado. Pessoal, essas foram questões que eu trouxe, que eu apliquei no semestre passado. Óbvio que a gente não vai exaurir aqui, né, tudo que caiu na matéria, tudo que a gente conversou até agora. A gente já está 2 meses, né, se encontrando semanalmente. Mas a ideia foi trazer os principais aspectos e mostrar de que forma eles podem ser cobrados na prova, tá? A nossa prova é na semana que vem. Novamente, eu vou misturar questões objetivas e discursivas. Essa prova vai ter o valor de 10 pontos,
ok? E nós vamos deixar o trabalho para A2, cuja matéria é mais complexa. Então vai ser melhor buscar pontos de uma forma mais fácil que a prova no trabalho para A2, ok? Queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, que pode não ter ficado claro do conteúdo, pode não ter ficado claro em relação à cobrança, de como eu coloco na prova. Então, sintam-se à vontade para a gente poder falar agora, porque na prova que vem, na semana que vem, se a gente repetir o modelo do ano passado, eu simplesmente vou carregar a prova no sistema para vocês e vocês vão me devolver essa prova. A gente não vai ter uma interação, tá? Durante a aula. Vou deixar a prova disponível para vocês ao longo do dia e vocês vão me devolver essa prova depois de respondida, tá? Bom, então algumas pessoas já responderam, normalmente quem fica com dúvida logo coloca. Pessoal, se não houver da parte de vocês nenhuma dúvida, a nossa aula está encerrada. Hoje eu não vou fazer chamada. Obrigado, Sueli. Saúde para gente, para todos vocês. Então, eu não vou fazer chamada hoje, eu vou atribuir abono ou presença a todo mundo, tá bom? E na semana que vem a presença vai ser quem responder a prova. Beleza? Valeu, Xará. Boa semana aí pra você. Então, um abraço aí para vocês. Valeu.